Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar sequência aí, nas nossas aulas de sistema linear, onde na aula passada a gente tinha posto o conceito de sistema linear, dado um exemplo e colocou a representação de todos os sistemas lineares. Hoje a gente vai fazer a resolução de sistema linear, ou seja, a gente vai colocar a solução de um sistema linear aí. E daí, conforme a gente coloca a solução, através desse número de soluções a gente vai saber se o sistema vai ser incompatível, vai ser possível determinado ou possível indeterminado. Certinho? Então, vamos continuar aí vendo o vídeo. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como que a gente pode resolver um sistema linear. Então, eu coloquei no exemplo 3 aqui. Exemplo 3 porque na aula passada a gente tinha feito exemplo 1 e exemplo 2. Então, agora a gente já está no exemplo 3. Então, no exemplo 3 aqui, a gente tem um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Certo? Então, a gente quer achar a solução desse sistema. Na verdade, se tem solução, né? Então, quando a gente vê um sistema simplesinho assim, de duas equações por duas incógnitas, a gente consegue resolver naturalmente por substituição. Principalmente essa que tem um valor aqui que dá igual a zero. Olha, vou isolar o y aqui. Então, vou passar esse 2x para o outro lado. Então, vai ficar y igual a menos 2x. Certo? Passei, estava positivo, passei para lá, com zero, vai dar ele mesmo. Daí, então, aqui ó, na segunda equação, vou pegar essa equaçãozinha aqui e substituir. O y vale menos 2x, o y tem que ser igual também para a segunda equação, então vou colocar y aqui igual a menos 2x. Então vai ficar menos x mais menos 2x igual a 1. Certo? Não precisa nada demais. Daí eu pego menos x mais menos 2x menos 3x. Igual a 1. Daí esse menos 3 ele está multiplicando, então eu passo ele dividindo. Então fica menos 1 dividido por menos 1/3, que é a mesma coisa que 1 menos 1/3. Certo? Então eu achei meu x. Então agora é só eu achar o meu y, que é o quê? Só eu jogar aqui. Então y é igual a menos 2x, né? Daí o x vale menos 1/3, então o y igual a menos 2 vezes menos 1/3. Multiplicação de fração com número, multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Menos 2 vezes menos 1, 2. Aqui é 1 vezes 3, próprio 3. Então, o meu y aí, ó, é 2/3 e o meu x, ó, é menos 1/3. Então, a minha solução aí, ó, é o quê? Primeiro termo, que é o x, né, que está aparecendo, menos 1/3. E o segundo termo é 2/3. Então pronto, achei minha solução. Então tem solução? Tem. Tem mais de uma? Não. Como que eu sei que não tem mais de uma? Porque a gente foi manipulando a minha equação de uma forma que eu encontrei só uma solução. Felipe, mas como que eu ia encontrar mais de uma solução? Dos casos para dar mais de uma solução é se uma variável ficasse em função da outra. Quando eu achasse algo do tipo assim, ó, y é igual a 2x. Quando eu fizesse tudo isso e achasse isso aqui embaixo. Se eu achasse isso aqui embaixo, aí teria uma solução 1, então y vale 2. 3, então y vale 6. E assim por diante. Então, no caso aqui, a gente achou uma solução simples, né? Onde o x tem um número, o y é um número. Então, é uma solução só. Certinho? Agora, pessoal, a gente vai fazer um outro exemplo para ver se a gente consegue sempre estar fazendo dessa forma. Bom, pessoal, o nosso segundo exemplo de resolução de sistema linear, o quarto exemplo aí da nossa matéria inteira, está falando o seguinte: verifique se a solução é o sistema abaixo. Então, ele quer que a gente verifique se a solução é isso aqui. Dá para a gente fazer daquele jeito? Dá. O que a gente teria que fazer se fosse do jeito do exemplo anterior? Isolar do x, daí a gente ia ter uma expressão maior, né? Daí a gente substituir nesse x aqui, a gente ia ter uma expressão bem grandona, e substituir aqui também, bem grandona. Daí aqui, ó, já que a gente ia substituir com funções y e z, aqui só ia ter y e z, aqui só ia ter y e z. Você ia ter que organizar até chegar naquela forma do exemplo anterior. Daí, depois que você organiza, você ia substituir y ou substituir z em uma das duas e depois voltar para achar cada uma delas. Até cansei de falar, né? Só que existe um jeito mais fácil, certo? Olha esse
esse exemplo aqui, ó. Então, olha esse exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo aqui, teoricamente, é mais fácil do que isso, não é? Porque, olha, é só a gente fazer o seguinte. Achar Z, depois achar Y, depois achar X. Ó, o Z aqui tem que ser quanto para multiplicar por 2 e ser 4? 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Só passar o 2 dividindo. Daí, o Z aqui é 2, não é? Que número que eu somo com 2 que dá 5? 3. Então, o Y aí é igual a 3. E daí aqui, ó, o X seria um pouco mais complicado. Na verdade, só substituir os valores ali, né? Daria X mais 2 vezes 3, que é o Y, mais Z, que é 2, igual a 9. Daí que vai dar 6 mais 2 é 8. Passo o 8 para lá. 9 menos 8, 1. Então x é 1. E acabou o sistema. Esse daqui foi bem tranquilo resolver, não foi? E se eu te falar que esse sistema é igual a esse? Eles são exatamente iguais. Então o que eu tenho que fazer para sair desse sistema e chegar nesse daqui? É esse método que eu vou te ensinar, porque esse método simplifica aí o nosso sistema linear. Certo, pessoal? Então a gente viu, né, que essa forma de sistema é muito mais fácil de resolver do que essa daqui, né? E essa forma aqui vai chamar sistema linear escalonado. Então essa daqui é a forma escalonada do meu sistema linear. Então o que eu fiz? Peguei esse sistema linear, escalonei e resultei nesse daqui, que as soluções aqui vão ser basicamente a mesma. E você vai entender o porquê. Um sistema escalonado, pessoal, nada mais é do que um sistema linear onde a minha primeira equação ela vai ter mais incógnitas que a segunda. A segunda vai ter mais incógnitas que a terceira mais que a quarta e assim por diante, certo? Isso é um sistema linear escalonado, a grosso modo. A definiçãozinha formal vai aparecer aqui embaixo, mas você pode entender por isso que você vai conseguir resolver qualquer exercício. Então vamos lá. Então a gente vai entender como que a gente pode chegar nessa forma escalonada, certinho? A gente vai seguir um passo a passo aí que a gente vai conseguir resolver todos os sistemas lineares. Certinho? Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro passo aí, então, é o quê? Eu analisar todas as minhas equações lineares e colocar em primeira equação aquela que não tiver nenhum coeficiente igual a zero. Como que eu vou identificar isso? Por exemplo, se não tivesse esse x aqui, o coeficiente do x na minha primeira equação era o quê? Zero. Porque 0 vezes x é 0. E daí eu nem preciso colocar ali. Entendeu? Então, quando um termo não aparecer, significa que o coeficiente dele é 0. E quando eu tenho isso daqui, teoricamente, se eu tivesse isso, eu teria que trocar, por exemplo, a minha primeira equação com a segunda. Trocar de lugar. E daí não ia alterar nada meu sisteminha. Eu trocar as equações de lugar. Mas aqui não é o caso. Então, o primeiro passo aí já está feito. O segundo passo, pessoal, é você deixar o coeficiente aqui, ó, sempre igual a 1. Só que aqui já está 1, né? Então, a gente também não teria que fazer nada nesse segundo passo. Só para a gente entender melhor esse segundo passo. Teoricamente, pessoal, a gente teria que multiplicar essa equação inteira pelo inverso do coeficiente aqui. Por quê? Por exemplo, aparece um 4x ali. Para eu deixar esse coeficiente igual a 1, eu teria que multiplicar pelo inverso de 4, que seria 1 quarto. Então eu teria que multiplicar por 1 quarto, e daí isso daqui daria 4 vezes 1 quarto de x. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. Então isso aqui resultaria em x. Certo? E daí eu teria que, para essa equação não perder o valor dela, esse 1 quarto teria que multiplicar toda a equação, todos os termos da equação. Não somente o x, senão ela perderia o valor dela. Certo? Então, beleza. Então, o segundo passo aí já está feito. Agora, o terceiro passo é eu sumir com esse termo aqui e eu sumir com esse termo. Porque aí já vai ficar a cara do escalonamento lá que a gente viu, do sistema escalonado, né? Que essa equação vai ter 3 incógnitas e essa daqui vai ter só 2. Depois eu vou fazer a mesma coisa para essa daqui ter uma só. Certo? Daí vai fazer uma escadinha invertida aí. Certinho? Então, vamos fazer isso. Então, para a gente sumir com esse termo, o que eu tenho que fazer? Vou multiplicar essa minha equação aqui, a primeira equação agora, por
2, porque é o mesmo termo que está aqui. E eu tenho que sempre pensar em deixar o sinal contrário. Se aqui está positivo, eu tenho que multiplicar por negativo para eles ficarem opostos. Então, na hora que eu multiplicar, eu tenho que multiplicar esse termo aqui, ó, por quê? Por menos 2. Certo? Então, eu vou multiplicar essa equação inteira por menos 2. Certo? Na hora que eu multiplicar ela por menos 2, esse termo e somar com esse vai dar 0. Daí eu tenho que fazer tudo. Vou multiplicar esse por menos 2 e somar com esse. Multiplicar por menos 2 e somar com esse. Multiplicar por menos 2 e somar com essa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, olha aqui. Então, eu vou copiar minha primeira equação. X mais 2y mais z igual a 9. Certo? Agora eu vou fazer a multiplicação e já somar e vou resultar na minha segunda equaçãozinha aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Menos 2 vezes x, pessoal, menos 2x é o que eu queria. Somo com 2x, 0. Então, aqui eu nem preciso colocar. Agora, menos 2 vezes 2y, menos 4y. Menos 4y mais y, menos 3y. Certo? Menos 2 vezes z, menos 2z. Mais menos z, menos 3z. Menos 2 vezes 9, menos 18. Menos 18 mais 3, menos 15. Conseguiram acompanhar aí? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para essa equação aqui. Então, olha aqui, eu vou multiplicar a minha primeira equação por esse valor e pegar o oposto, né? Se os dois estão positivos, então eu tenho que multiplicar por menos. Então, vai ser menos 3. Vou multiplicar isso por menos 3 para a gente somar e esse valor aqui sumir. Certinho? Então, vamos lá. Menos 3 vezes x, pessoal, menos 3x. Com mais 3x, 0. Então, menos 3 vezes 2y, menos 6y. Com menos y, menos 7y. Certinho? Beleza. Então, aqui, ó, menos 3 vezes z, menos 3z. Menos 3z com menos 2z, menos 5z. Pessoal, vocês podem fazer essas continhas, tipo menos 3z, menos 2z, em um rascunho, tá? Porque às vezes fica mais fácil, você só põe ali. Eu estou fazendo direto porque eu já tenho uma praticidade maior com esses exercícios e eu já faço ele direto, sem precisar de rascunho. Mas se você que está no início, você que está aprendendo essa parte e quiser fazer um rascunho, não tem problema nenhum, certinho? Então vamos lá. Menos 3 vezes 9, menos 27. Menos 27 com menos 4, menos 31. Isso. Sabia que tinha alguma coisa diferente ali. Beleza, então. Agora eu já tenho isso daqui. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa para a segunda e a terceira linha. Certo? Então olha aqui. Tudo que eu fiz para cá e eu somei com essas duas, eu vou fazer como se essa equaçãozinha aqui, ó, fosse a primeira coisa de baixo. Certo? Então eu já ignoro completamente já a primeira. Agora a minha primeira, teoricamente, aqui seria essa daqui. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Qual foi o primeiro passo? Deixar meu primeiro coeficiente igual a 1. Para eu deixar esse coeficiente aqui igual a 1, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo inverso ali, ó. Então a gente vai multiplicar essa equação por menos 1/3, que é o inverso de menos 3. Sempre aqui, ó. Se aqui for negativo, o número que eu vou multiplicar aqui vai ter que ser negativo. Por quê? Quero que dê 1, né? 1 positivo. E daí o inverso de 3 é 1/3. É 1 sobre o próprio número, certo? Se for uma fração, pessoal, é só eu trocar o numerador com o denominador. No caso aqui foi isso, né? Porque o denominador aqui é 1. Olha o 1 aqui em cima. O numerador é 3. Olha o 3 aqui embaixo. Certo? Então agora a gente vai multiplicar toda essa equação por menos 1/3. Então vamos lá. Então vou copiar a primeira. E agora vou pegar a segunda e multiplicar por 1/3. Olha, menos 1/3 vezes 3 é 1. Não é o que a gente queria. Então ficou y. Menos 3 vezes menos 1/3 é 1. É o mesmo número. Então vai dar mais z. Menos 15 vezes menos 1/3, olha. Menos com menos vai dar mais. 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 3, 5. E agora eu vou fazer o que eu tinha feito daqui para cá. Que foi o quê?
foi multiplicando esse número por essa equação e já somando ela para esse termo aqui sumir, certo? Então, olha aqui. Então, eu vou multiplicar isso daqui, ó, por quanto? Que número que é esse daqui? Menos 7. Então, eu vou multiplicar por 7, certo? Por que não vai ser menos igual aqui, ô Felipe? Porque aqui ó, já tinha um menos. E se eu multiplicar por menos 7, eles vão ficar com o sinal igual e daí não vai cancelar. Então, tem que ficar com o sinal oposto. Então, eu vou multiplicar essa por 7 e já somar com essa daqui direto, certo? Então, olha, 7 vezes y vai dar 7y. 7y menos 7y, 0. É o que eu queria. 7 vezes z, 7z. 7z menos 5z, 2z. Opa, vou colocar aqui. Continuar de verde, né? Vou a 2z. 7 vezes 5 é 35. 35 menos 31, 4. E daí a gente encontrou aí a forma escalonada desse sistema linear. E daí, para a gente resolver isso, a gente já tinha feito, né? Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 1. Então, ficou simples. Então, veja que não é um método difícil, né? Dependendo dos nossos coeficientes, né? Dependendo dos números dos nossos coeficientes, o exercício vai ser mais complicado ou não. Certo? Esse daqui foi bem simples, né? Onde a gente seguiu os passos rigorosamente e já caiu no nosso sistema escalonado. Então, qual que é o nosso objetivo? É eu ver o sistema linear dessa forma, colocar em primeiro lugar o que não tiver coeficiente igual a 0 e depois ir sumindo, né, com os primeiros coeficientes, conforme a gente fez aqui. Então, na equação subsequente da primeira, vou sumir com um coeficiente. Na subsequente, vou sumir com 2. Na outra subsequente, vou sumir com 3. E assim por diante, certo? Mas olha, o primeiro passo, sumir com todas as primeiras. Todos os primeiros coeficientes, menos da primeira equação. Depois, vou sumir com todos os segundos coeficientes, menos da primeira e da segunda equação. Depois, vou sumir com todos os terceiros coeficientes, menos da primeira, da segunda e da terceira equação. E assim por diante. E pessoal, conforme o tamanho aí do sistema linear, ele vai ser mais demorado para fazer, não vai ser difícil. Se você seguir todos esses passos aqui, subsequentemente, né, conforme for sumindo os coeficientes, o resultado vai sair tranquilo, certinho? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode comentar aqui embaixo, comentar lá no Microsoft Teams, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então, basicamente, as resoluções, a gente vai utilizar esse método, certo? E mais pra frente a gente vai ver outros métodos que vai facilitar a nossa vida. Mas por enquanto a gente vai resolver a lista de exercícios dessa forma. Então vou passar lá para vocês e conforme as dúvidas forem surgindo, a gente vai conversando aí, certinho? Então, até o próximo vídeo.